Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdo de língua portuguesa, matemática e ciências. Então vamos lá abrindo o nosso livrão na página 32 de ciências de português, que nós vamos fazer as correções desse texto aqui sobre a Marta que iniciamos na página 32. Então vamos lá. Nós já lemos o texto junto, espero que vocês tenham lido o texto depois também para poder fazer as atividades. Então vamos lá. Número 3. Quem é a biógrafa? Ou seja, quem escreveu o livro? Aqui no fim do livro, ó, Débora Tomé. Quem é a pessoa biografada? De quem que a Débora está falando? Da Marta. Leia o título do livro e explique por que essa biografada foi escolhida para constar no livro. Porque olha o nome do livro, 50 brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer. Então, porque ela é um ícone mundial, né? Um ícone feminino mundial. Então, vamos lá. Ícone mundial. O mundo inteiro, assim, muita gente conhece a Marta e se identifica. Onde a jogadora nasceu? No município de Riachos, em Alagoas. 2 riachos, né? Vou colocar 2 riachos no estado do Alagoas, Maceió. 7. Releia a seguinte frase: não tinha nem debutado a menina e já estava treinando todo dia como atacante. Quando a menina começou a treinar futebol? Eu já expliquei para vocês, né? 15 anos, porque é quando a gente debuta. 15 anos. Meninas, né? Os meninos não passam por essa chatice. 8. Qual é o primeiro time de futebol em que a Marta jogou? É o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. 9. Quantos gols ela fez pela seleção brasileira feminina? Mais de 100 e vai continuar por aí, hein? 10. Releia o título do livro. 50 brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer. Para qual público o livro foi escrito? Sublinhe o trecho do título em que a resposta fica evidente, antes de crescer, né? Para conhecer antes de crescer. Então, eu acredito que seja um livro para o público infanto-juvenil, que é a idade de vocês. Infantil e infanto-juvenil, porque vocês, quarto ano, já sabem ler e escrever muito bem. Então, o texto é escrito para vocês também. Marta, 1986. Era uma vez, releia o início da biografia. Marta, 1986. Era uma vez um reino onde quase todas as pessoas eram apaixonadas pelo mesmo esporte. Isso era tão importante que o chamavam de Pátria das Chuteiras, a terra onde se jogava o melhor futebol do mundo. Porém, vejam vocês, nesse mesmo reino achavam que futebol era coisa apenas de menino. O trecho sublinhado é encontrado geralmente em que textos? Em contos de fada, né? Era uma vez, né? É o texto que já está sublinhado, não foi a gente. B. A história contada aconteceu em um reino. Qual é o nome desse reino? Pátria de Chuteiras. Pátria de Chuteiras. Que reino é esse? É o Brasil, né? A escolha de iniciar a biografia como se fosse uma história de ficção está relacionada com o público que quer ler o livro? Explique a sua opinião. Bom, aqui é pessoal, mas eu vou dizer um pouquinho. Sim, né? Porque é uma maneira de trazer, né, esse público infantil que gosta de conto de fada, de histórias de ficção, de aventura. Então, é uma maneira que a escritora, né, a Débora, encontrou de trazer. Era uma vez, né, fazendo com que o público infanto-juvenil venha querer ler a história. Página 35, número 12. Releia os 2 últimos parágrafos do texto. Com tanta coisa assim, os habitantes do tal reino, ainda que tenham resistido, tiveram que pensar melhor. Afinal, já tinham até uma rainha do futebol. Como era mesmo aquela história de futebol não ser coisa de menina? De acordo com o texto, o que mudou na maneira de pensar nos habitantes?
Deixaram de acreditar que futebol é coisa de menino, né, gente? Ainda bem. A mudança na maneira de pensar foi algo que ocorreu facilmente. Copie o trecho do texto que comprova. A mudança não foi fácil. Vou ler. A mudança não foi fácil. É esse o trecho que comprova que não foi fácil os habitantes mudarem de ideia, né? E aí a gente já leu que biografias são textos que relatam fatos da vida de alguém. Em geral, os fatos são contados em ordem cronológica, ou seja, na sequência em que ocorreram, desde o nascimento, crescimento, tudo que fez, até a morte, para que se o biografado já tiver morrido. E aqui na parte 13, né, é uma conversa que nós teríamos juntos, mas vocês podem aparecer na live. Amanhã eu tô na live, hein? 15 horas para Letícia tá lá. Então, se vocês quiserem conversar aqui, ó, sobre essa parte aqui, se jogadoras ainda sofrem preconceito, que outras formas de preconceito a gente já observou, fiquem à vontade. Amanhã, dia 11, né? Amanhã, dia 11, eu tô lá, quarta-feira, tá bom? E aqui na 36 eu vou deixar a correção por vocês. Não vou corrigir, porque depois eu vou ler a de cada um. E agora vamos para os nossos conteúdos de português de hoje. Formas nominais do verbo. Então, nós temos aqui a página 37, 38 e 39 para a gente fazer aí atividades e entender melhor tudo isso aí. Formas nominais do verbo. Ao estudar os verbos, você viu que eles são conjugados quando? Ao tempo, né? O tempo que ele está ocorrendo, presente, passado, futuro. A pessoa do discurso, eu, tu, você, ele, elas, vocês. Contudo, há formas verbais que não variam dessa forma. São as chamadas formas nominais. Gerúndio. Leia o trecho e observe a palavra destacada. Um dia, um olheiro a viu jogando e levou Marta para o Vasco, no Rio de Janeiro. A palavra jogando dá a ideia que a ação de jogar estava em curso. A forma nominal com a terminação NDO é denominada de gerúndio. Exemplos: pensando, partindo, comendo, estudando. E para isso temos atividades 1 e 2, página 37, gerúndio. Página 38, infinitivo. Vou ler aqui a explicação. A forma nominal com as terminações ar, ir é denominada de infinitivo. Exemplos: pensar, partir, comer, estudar. Temos atividades. Particípio, a forma nominal com as terminações ado, ido, denominada de particípio. Então, nós temos pensado, partido, comido, estudado. O exemplo: com tanta coisa assim, os habitantes do tal reino, ainda que tenham resistido, não tinha nem debutado, a menina já estava treinando todo dia como atacante. Temos atividades? Temos atividades. Número 6 aqui. E aqui um quadrinho para nos ajudar. As formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio e particípio. Então, nós temos aqui infinitivo: ar, ir, jogar, correr, resistir. Gerúndio: jogando, correndo, resistindo. Particípio: jogado, corrido, resistido. Então, ó, nós temos aí formas verbais novas: gerúndio, infinitivo, particípio. E para finalizar esse conteúdo aí, nós temos coesão. Vamos ler um pouco? Em um texto bem escrito, não há repetição desnecessária de palavras. Veja como evitar repetições, relendo o trecho a seguir e observando as palavras em destaque. Nessa hora, Marta juntava todas as suas forças e corria sem respirar. Muitas vezes conseguia e bum, chutava a bola de volta para o campo. Larga essa bola, que é coisa de menino. Ela ouvia todo o tempo, mas era tão feliz jogando futebol com os pés descalços que não tinha como desistir. Um dia, um olheiro a viu jogando e levou Marta para o Vasco, no Rio de Janeiro. Não tinha nem debutado a menina e já estava treinando todo dia como atacante. Então, pessoal,
Para se referir a Marta, foram utilizados os seguintes recursos: o uso do pronome ela e o a, vocês podem ver que eles estão aqui da mesma cor, e a repetição da palavra Marta. Substituição por palavra de sentido mais amplo, menina. Releia este trecho observando as palavras em destaques. Então, como se isso fosse pouco, ela ainda se tornou a pessoa entre homens e mulheres que mais fez gols jogando pela seleção brasileira. Até hoje, por mais de 100 vezes, ela fez toda a torcida gritar gol. Reescreva o trecho de forma a eliminar a repetição do pronome ela. Depois compare a sua escrita com as dos colegas. É outra atividade que a gente pode fazer nas lives, hein, pessoal? Então é isso. As atividades de língua portuguesa de hoje são formas nominais do verbo, gerúndio, página 37, infinitivo, página 38, particípio, página 39 e coesão, página 40. E finalizamos o conteúdo de língua portuguesa de hoje. Vou deixar aqui a minha anotação para a próxima videoaula e nós vamos para o nosso conteúdo de matemática que sumiu aqui. Sumiu não, tá aqui, Nós vamos entrar agora em outra área aqui, né? Nós vamos entrar na simetria, área e temperatura. O que vocês acham que está acontecendo aqui nessa imagem, hein, pessoal? Eles estão desenhando aqui, dividindo coisas ao meio, ilustrando, tudo isso. Então, nós vamos iniciar nosso trabalho com simetria de reflexão, troca de ideias. Você sabia que muitos pintores usam figuras geométricas em suas obras? Observe essa obra do artista Rubem Valentim. Podemos traçar uma linha reta sobre essa tela, de modo a dividi-la em duas partes. Foi o que fez aqui. A linha traçada divide a imagem ao meio. Se conseguíssemos dobrar a imagem nessa linha, as duas partes iriam se sobrepor. O que quer dizer isso? De modo que as formas e as cores coincidiriam, então dizemos que a imagem é simétrica, porque ela se junta, né? Ela faz parte uma da outra. A linha vermelha recebe o nome de eixo de simetria, que é essa linha aqui. Página 34. Será que já temos atividades? Não. Observe essas figuras representadas em malhas quadriculadas. Vocês estão vendo? A e B. O eixo de simetria pode estar sobre a figura, como é o caso da malha A, ou fora dela, como é o caso da malha B. Estão vendo? Se dobrarmos as malhas A e B sobre o eixo de simetria, todos os pontos da figura que estão do lado direito do eixo se coincidirão com os pontos da figura que estão do lado esquerdo. Agora, observe a imagem, observe essa figura, estão vendo? Essas setas são simétricas. Observe que a forma e o tamanho delas são iguais, porém estão em direções opostas em relação ao eixo de simetria. Podemos dizer que o eixo de simetria funciona como um espelho refletindo a imagem. E para ajudar vocês, é claro que temos atividades, páginas 34, 35 e 36, vocês vão precisar aqui do material de apoio, dos polígonos, né? Então vocês vão fazer hoje só a 34 e a 35. A 36 e a 37 vai ficar para uma outra videoaula que a gente vai corrigir essas, dar uma introduzida no conteúdo, depois a gente faz a 36, a 37, vamos ver se tem mais. Nós temos até a 38, então ficamos combinados assim. Hoje vocês vão fazer as páginas 34 e 35. Na próxima videoaula de matemática, corrigimos juntos e continuamos as páginas 36, 37 e 38. Combinado, quarto ano? Combinado. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar a correção das atividades de ciência e o conteúdo de inglês que vai para amanhã, combinado? Então é isso, nós temos hoje atividades de língua portuguesa e atividades de simetria aqui das páginas 34 e 35. Até a próxima videoaula, quarto ano, até mais!